Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que este povo cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando pra eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio dar sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento: em Canaã da Galileia, Jesus foi ao casamento, transformando água em vinho, dando ao povo pra beber, mostrando sua glória, sua graça, seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Jesus é poderoso, nele podemos vencer. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego, entrando em Jericó, salvou a samaritana no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, multidão aconselhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Jesus é poderoso, nele podemos vencer. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é só
poderoso, nele podemos vencer. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou em Samaria, curou na Galileia. Em Cafarnaum, milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Jesus é poderoso, nele podemos vencer. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Bom dia nesse nome santo e precioso, este nome que é poder, né? Que é vida eterna, que é graça, que é misericórdia, que é perdão de pecados. Neste nome temos tudo o que precisamos para suprir a nossa vida. Bom dia com muita alegria, então, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele bom dia com muita alegria, com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos, com muita satisfação, né? Gratidão a Deus por poder estar de pé, iniciando uma nova semana com a bênção de Deus, com a presença do Criador em nossos corações, nos despertando, nos colocando de pé e prontos para viver para Ele, né? Bom dia com muita alegria, irmão Paulo César. Deus te abençoe, irmão Paulo César, irmão Osmar, ali em Buritizal, né? Deus abençoe. Bom dia, pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe juntamente com a sua esposa, a irmã Rosana. Bom dia. Bom dia, irmã Vilanir Gabriel. Deus abençoe. Uma semana abençoada, o lar sempre abençoado, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia também para a irmã Divina. Deus abençoe, irmã Divina. Que a graça do Senhor Jesus sustente sempre, né? Dentro desta vida espiritual. E todos nossos amados irmãos conectados conosco, bom dia, Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um louvor daqui a pouquinho, então, a palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos. Muitas coisas que eu anseio ver, suas mil belezas, glória e esplendor. Mas ao fluir das celestiais moradas de prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doce alegria, eu quero ver primeiro Salvador.
imortais. Eu quero ver os seres celestiais. A árvore da vida, o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias, que doce alegria. Eu quero ver primeiro o Salvador. Aleluia, louvado seja Deus, né? Que assim seja o desejo de cada coração, de cada filho de Deus, o desejo de contemplar a face, né? De nosso Redentor, o nosso Criador, o nosso Salvador. A vida espiritual não é uma troca, né? Não é servir a Deus para trocar em favor dele me dar o reino dos céus. Servir a Deus é gratidão, reconhecimento do benefício desta vida que Deus nos criou, o benefício da sua manifestação em carne humana, se tornando um de nós para nos redimir e assim tornar possível passar a eternidade com Ele. Então, reconhecendo, tendo fé, crendo no Senhor Jesus, então isso tornando a razão da nossa vida, entregamos a Ele o nosso coração, em gratidão ao que Ele fez, desde o criar de nossas vidas e a consumação da fé, na manifestação da sua graça salvadora para conosco. Então, não é uma troca servir a Deus em troca de ganhar o reino dos céus, mas sim pelo que Deus fez por nós e sabendo que a nossa salvação, então, está na graça de Deus, né? Como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos. Então, chegar ao céu, sabendo que lá é um lugar maravilhoso, de encantos, de maravilhas, onde não há pecado. Mas o desejo é contemplar aquele que é mais lindo do que a sua criação, que é o grande Criador, estar diante dele, não é? Deus te abençoe, é o melhor desejo do coração, né? Poder ver o nosso grande Criador, o nosso Rei e Senhor. Bom dia, meus irmãos, né? Vamos prosseguir, senão vamos falando muito, né? Vamos ler a Escritura, a Palavra de Deus. É Marcos, capítulo 3, 28 e 29, os versículos, e depois também Lucas 12, versículo 10. Repetindo as Escrituras de ontem, né? Prosseguir com aquele mesmo assunto de ontem, um pouquinho, com a graça de Deus, Deus nos ajudando, né? Deus nos dando inspiração aí, para assim sermos posicionados e ajudados. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra
o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Lucas 12, verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Bom dia, irmã Lourdes Pimenta. Deus te abençoe. Vamos pensar, então, blasfêmia contra o Espírito Santo. Crendo, então, que toda a nossa salvação, ela depende de Deus. Não é de nossos feitos, de nossos méritos, mas sim de fé na grandeza e na bondade de Deus, pelo que Ele tem feito. Não temos condições de dizer: eu salvo a mim mesmo, eu salvo a minha família, salvo meu filho, filha. Não temos condições, né? Não somos todo-poderoso, não somos autoexistente. Então precisamos ser cuidadosos, né? No querer ser alguma coisa, quando, na verdade, como pessoas, como humanos, limitados, cheios de fraqueza, insuficientes na verdade. Então, sabendo que a vida ela é um dom de Deus, e assim então toda a obra de redenção e tudo concernente à salvação, ela vem de Deus. Então precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, com a grande diligência para ouvir a voz de Deus, crer em sua palavra e ser posicionado por Deus. Conhecendo as palavras de Deus, sendo esclarecidos, para que não venhamos estar contra Deus. Estando contra Deus, proferindo palavras contra Deus, isso se torna blasfêmia, né? Blasfêmia, falar contra, maldizer. Falar com blasfêmia, falar com palavras maldizentes, praguejantes, palavras que causam insultos. Então precisamos ser cuidadosos, né? Então a Bíblia disse que o povo perece por falta de conhecimento. Agora não é o conhecimento humano, não é o conhecimento teológico. Claro que sim, este é o conhecimento da palavra de Deus. Disse o apóstolo Pedro, né? Crescei na graça e no conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento das coisas de Deus, as quais só Deus pode esclarecer para nós. Então, conhecendo a palavra de Deus, sabemos que vivemos em um mundo espiritual. Embora quando olhamos para nós, somos pessoas, somos naturais. Então, uma vida natural, uma visão natural, sem a presença de Deus. Mas nós precisamos ter, então, a abertura da mente, né? A fé na palavra de Deus, sermos envolvidos por Deus,
para que assim Deus possa esclarecer a sua palavra. E assim nós não nos tornarmos contra Deus. Então este é o maior problema que nós vemos concernente à vida espiritual, onde os homens vivem a sua vida afastada de Deus. Muitos pelos seus desejos carnais, não importando, achando que a alegria, o gozo, o prazer da vida é aquilo ali, e que depois da morte Deus estará obrigado a salvar, ou vai salvar por dentro daqueles desejos? Não. Isso é um engano, né? Então as pessoas envolvidas nisso não estão preocupadas com vida eterna, preocupados com Deus. Muitos, né, até mesmo dizem: o mundo falta Deus, e talvez a própria pessoa que muito diz isto, nem ela tem Deus. Nem ela se converteu, não vive o amor. Então precisamos descobrir a realidade da palavra de Deus. Porque muitas vezes estamos vivendo uma afronta contra Deus, blasfemando contra Deus, blasfemando, proferindo coisas, né, insultos. Então muitas vezes a religião traz coisas insultantes, que insulta a Deus, e aquilo é apresentado às pessoas como a vida espiritual. Viver contra a palavra de Deus é um insulto contra Deus. Mas Deus é longânimo, Ele é misericordioso. Então Deus tem por tempo de ignorância, quando nós não conhecemos a sua palavra e até mesmo o afrontamos, Ele é misericordioso. Mas então precisamos descobrir o que é esta blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Criador, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Ele é Santo, então Ele é o Espírito Santo. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse que todos os pecados, Ele disse todos, Ele não colocou nenhum em exceção. Vede, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Tudo que você maldizer do outro, insultar o outro, injuriar, lançar maldição, né, praguejar o seu semelhante. Após o tempo em que você se redimir com Deus, esses pecados são perdoados. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, não. Então, para obtermos assim um exemplo, né, para que tenhamos luz, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você chamá-lo, insultá-lo daquilo que ele não é. Então o próprio Senhor Jesus, se declarando como filho do homem, um profeta, ele era o Messias, então ele disse: qualquer que disser palavra contra o filho do homem, isso era contra a pessoa dele, ser-lhe-á perdoado. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então falar contra o Espírito Santo. Então o exemplo claro para o nosso entendimento, quando nós falamos ontem, né, vamos repetir, aquele endemoniado de Gadara,
que tinha miríades de demônios nele, né, legião. Ao ver o Senhor Jesus, ele caiu de joelhos e disse: que temos nós a ver contigo, Filho do Altíssimo? Então aqueles demônios apossados naquele homem, conhecendo a Jesus Cristo como Filho do Altíssimo, que ao passo que os homens, a multidão, disseram que ele tinha demônios. Então aí está a blasfêmia. Esse é um exemplo claro. Satanás, sabendo o que é Jesus Cristo, e os homens não. E então assim eles disseram: tens demônio. Ou seja, eles chamaram o que estava no Senhor Jesus de demônio. E o que estava nele é o Espírito Santo. Então aquilo é uma grande blasfêmia. Então vamos olhar para dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que toda a palavra de Deus, ela foi escrita divinamente inspirada. Homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo para escrever as palavras de Deus. Então, é justamente nisso que agora devemos atentar. Porque quando nós nos colocamos contra a palavra de Deus, talvez aí atribuímos a palavra de Deus como nada, como que escrita por homens pecadores, claro que foi, Deus os usou, não é verdade? Então foram pecadores, mas cheios da graça de Deus, da santidade de Deus, para escrever o Evangelho, que é a palavra de Deus para os filhos de Deus. Então só os verdadeiros filhos de Deus crerão na palavra e terão ela como seu absoluto, como as palavras de Deus. Então, se toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, ela é do Espírito Santo. Então disse Paulo, né? Se mesmo um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. Isso quer dizer, seja maldito, seja reprovado. Como vamos reprovar uma coisa que não conhecemos? Então podemos agora citar exemplos, porque Deus usou os homens pregando o evangelho está em nossa mão, ele é a palavra de Deus, ele é a Bíblia. E dentro desta Bíblia afirmou o profeta de Deus que ela é a palavra de Deus em sua totalidade verdadeira. Então eu creio no profeta como eu creio nesta palavra. Então, esta palavra divinamente inspirada, e logo vermos homens pregando outro evangelho, mas usando o mesmo, isso é, trazendo palavras pomposas, palavras de sabedorias, palavras que parecem luz, mas distorcendo, né, ou torcendo o evangelho, levando o povo a descrer, a blasfemar contra Deus. Então saber que o Espírito Santo trabalha, vivifica a sua palavra por meio de seres humanos. Então como aquele povo disseram que o Espírito Santo, ou seja, o eterno Deus que estava no Senhor Jesus, eles chamaram de Belzebu, aquele que o Senhor Jesus disse: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim.
Quem é o Pai? É o grande Espírito Santo, é o Criador, aquele Criador que eles disseram que era demônios. Então eles blasfemaram. Então é comum ver as pessoas não conhecendo a palavra de Deus, levantando-se contra a palavra de Deus. Mas quando pode parar-se, ouvir, e então examinar as Escrituras e deixar Deus esclarecer. Então, quando esclarecido você crê, você se arrepende, clama por misericórdia, nisto entra a graça de Deus. Mas precisamos arrepender, precisamos conhecer. Então sabemos que é comum conversar com as pessoas, falar o Evangelho. E então, quando anunciamos o Evangelho do único Senhor, conforme está escrito, então anjos pregadores levaram as pessoas a crerem em uma divindade de 3 pessoas, onde há o Pai, o Filho, o Espírito Santo, 3 pessoas, dividindo Deus em 3. Então isso se torna uma afronta a Deus, porque ele disse: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Salvador. Então tanto ele é Criador como ele é Salvador. Então ele é Pai criando, mas ele é Filho, é Deus conosco, Emanuel, nos salvando. Mas um único Deus e não 3. Então dizer que ele é 3, isso é uma blasfêmia, é um ato contra Deus. Isso é blasfemar. Quando falamos do batismo em nome do Senhor Jesus, olhando para a Escritura inspirada, quando vemos a grande descida do Espírito Santo no Pentecostes, o Espírito Santo falando na boca de Pedro, então, através de Pedro, Deus estabelecendo a sua igreja, estabelecendo a doutrina de batismo para os filhos de Deus. E ter homens com coragem de dizer que Pedro estava errado, dizer que Pedro ele errou, olhando quando ele falhou em negar ao Senhor Jesus, ele negou, mas ele arrependeu, ele estava ali no Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e quem estava falando não era Pedro, era o Espírito Santo. Então dizer que o que Pedro disse por ser um pecador é falso, então a pessoa ele está ungida pelo espírito contrário, pelo espírito de Satanás, para desfalar a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo na boca de Pedro. Isso é uma blasfêmia. Então, quando levantamos contra a palavra de Deus, afrontamos Deus, dizemos que Deus está errado, nisto está a blasfêmia. Então, acrescentar a palavra de Deus, diminuir a palavra de Deus, é afrontar Deus. Muitas vezes dizer maldizentes, falar palavras mal faladas, falar o que Deus não falou, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o mundo não conhecendo a Deus, você, irmão, irmã, que conhece o que é verdadeiro, está estabelecido por Deus, caminhando dentro da palavra de Deus. Então é nisso que consiste a nossa responsabilidade de vida cristã, de viver o Evangelho,
como Ele é, vivificados pelo Espírito Santo, então nós nos tornamos o que o Paulo disse, cartas escritas e lidas por todos os homens, não escrita com caneta, nem com tinta, mas escrita por Deus, vivificada por Deus, cartas ambulantes. Então a responsabilidade de ser cristãos, onde as pessoas podem olhar para você, ler o que é Deus, Deus se expressando através de seus filhos, de suas filhas, e você verá pessoas levantando, falando contra você, chamando de endemoniados ou de tolos, afrontando Deus, blasfemando. Quando você profere as palavras de Deus ou anuncia, e as pessoas a recebem com desdém, com desprezo, criticam, olha lá aquela crentinha, olha aquele crentinho, o seu comportamento, a sua roupa decente, cobrindo o seu corpo, irmã, a roupa decente, saia longa ou vestido, os seus cabelos sem corte, e o mundo desdenha de você. Ele não está desdenhando de você, desprezando você, mas desprezando Deus. Então, blasfemando contra a palavra de Deus. Blasfemando contra o Espírito Santo. Então, todos os pecados ser-lhe-ão perdoados. Todos os pecados concernente à carne, concernente à matéria humana, isso Deus tem perdão. Para o homem todo, a Bíblia disse todo, você diz adultério, tem perdão? Tem, o Senhor Jesus disse, vos digo que todos os pecados serão perdoados. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Então é um pecado imperdoável. Precisamos conhecer o que é Deus e sempre saber o que agrada e o que não agrada, para que assim não venhamos prejudicar a nós mesmos, levantando contra Deus, tendo as inspirações, pensando que é Deus e falando contra Deus. O Espírito Trinitário, ele traz a impressão de que está glorificando a Deus, mas aquilo ali é uma posição contra Deus, é uma afronta contra Deus, levando as pessoas a estar contra o Senhor, estar blasfemando de Deus. Então, quando aprendemos pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus tem a sua mensagem de salvação, a qual foi anunciada pelo próprio Deus, Deus se tornando homem, anunciando o seu reino, reconciliando o homem, e consequentemente Deus se derramando na sua igreja, continuando o seu trabalho através da sua igreja, a primitiva. E então, ao chegarmos às eras da igreja, onde a palavra de Deus nos informa sobre 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros da parte de Deus, enviados com a verdade de Deus. E então, a promessa de que nos últimos dias, através da voz do 7º anjo, quando Deus revelaria todo o segredo, o seu segredo, aos corações humanos, por meio do 7º anjo, então ele tem que ser um profeta, pois assim prometeu a palavra de Deus,
E quando você vê os religiosos parando na porta do céu, não entrando, não deixando as pessoas entrarem, blasfemando, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que aquilo ali não é verdade, então traz as suas alusões, trazem as suas interpretações, ideologias religiosas, invalidando a palavra de Deus, se opondo contra Deus, blasfemando, dizendo que aquilo não é verdade. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Então, precisamos conhecer quais são as manifestações de Deus, o seu Espírito Santo, a sua atuação, como Deus trabalha, o seu programa divino, para assim nós não estarmos posicionados dentro desta blasfêmia. E o pior que acontece, né, meus irmãos, que depois de conhecer o programa divino, conhecer as manifestações de Deus, os seus ensinamentos, a revelação por meio do seu sétimo anjo, e então ver homens se levantando com grandes ensinamentos doutrinários, os quais se opõem àqueles ensinamentos, parecendo inspirações divinas, mas outra vez se contrapondo, né? Se opondo contra Deus. E você olha, aquilo parece tão espiritual, e pessoas pulando, regozijando, prega a grande verdade, lá no meio tem aquela mescla do diabo, que é a falsa doutrina. Aquilo é o suficiente para colocar-se contra Deus, para blasfemar, porque não é aquilo que Deus diz em sua palavra, não é o que o mensageiro disse em suas elocuções, ou seja, as pregações, ensinamentos. E assim então as pessoas vai sofrendo o distúrbio, o desvio, levando o povo a estar contra Deus, mas levando de uma maneira sagática, a maneira de Satanás, aquela maneira sagaz, com palavras de sabedorias, que parecem inspirações, conforme disse o apóstolo Paulo, que Satanás manifesta-se como anjo de luz, como anjo de esclarecimento, mas o esclarecimento dele, a sabedoria dele, é contra Deus. É uma blasfêmia, é uma afronta contra o Senhor. Então, conhecer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo é até mesmo viver uma vida espiritual e ela não está 100% com a palavra de Deus. Então, pequenos trechos, ismos, que vai envolvendo as pessoas, levando-as a falar, insultar Deus, maldizer, estar contra o Espírito Santo, maldizendo Deus. Então nisso consiste o pecado contra o Espírito Santo. Estar contra Deus é perder a vida eterna. O Senhor Jesus disse: todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então Deus não deixa ninguém enganado. Quem não crer será condenado. Então Deus não deixa que ninguém se engane.
Se nos enganamos, é por nossa própria satisfação, é pela satisfação da carne, é pela razão religiosa e não pela palavra de Deus. Quando cremos na palavra de Deus, nós perdemos a nossa razão humana, a nossa razão religiosa. É tudo descartado, jogado fora, e então, cheios do Espírito de Deus, conduzidos por Deus, dentro desta graça de Deus. Só assim podemos vencer. Assim como, irmão, assim cheios do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: o Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade. E assim então, os nossos corações sejam preenchidos com o Espírito Santo, para que assim ele possa nos guiar em toda a sua palavra e toda a eternidade. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nos inclinamos em Sua presença, rogamos que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas e nos preencha com a Tua presença, o Teu Espírito. Guia os nossos passos. Dirija-nos, Pai. Tome controle de nossas vidas, para que assim possamos andar em sinceridade e retidão diante do Senhor e passar a eternidade com o Senhor. E não há outra maneira, Pai, se não formos conduzidos por Tuas mãos. Então desejamos render ao Senhor todo o nosso coração, a nossa vida, entregar em Tuas mãos, Pai. Nos ensina a renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, a carnalidade, Pai. E assim estarmos totalmente livres para que o Senhor possa nos vivificar por toda a eternidade. Abençoe cada filho, cada filha neste momento que tem esse desejo, Pai, e coloca diante do seu altar e no seu altar toda a sua vida. Abençoe, Pai, cada um de nós. Rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado mais uma vez, né? Juntos pela manhã. Isso é a graça de Deus, né? Que nos despertou para mais um dia. E então, ao Senhor toda a nossa gratidão, né? Logo mais à tarde, às 18h30, teremos a nossa live, né? Com a graça de Deus. Deus nos abençoando. Então, tudo vai bem, né? Bom dia, muito obrigado, meus irmãos. Bom dia, irmão Paulo César, irmão Osmar. Pastor Paulo, bom dia. Deus abençoe, muito obrigado. Irmã Vilanir, Deus abençoe. Um excelente dia, né? A todos os irmãos. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe, né? Irmão Raimundo Nonato,
Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. E demais irmãos conectados conosco, bom dia, Deus abençoe. E até logo mais à tarde. Bom dia, meus irmãos. Um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Bom dia. Maior que um grão de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, temos o monte. Maior que o monte, a cordilheira além. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Maior que a lua, temos a terra. Maior que a terra, temos o sol. Maior que o sol, o universo, enfim. Maior que tu, porém, não há ninguém. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu não há ninguém. Maior que o animal, temos o homem. Maior que o homem, temos o anjo. Maior que o anjo, arcanjo e querubins. Maior que tu, porém, não há